Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 3 e 4 do curso de Química 1 e a gente estava falando dos modelos atômicos. Estávamos falando na aula anterior, falamos do modelo de Dalton e o bom da ciência é que sempre as teorias que tá no momento, as afirmações também, ela sempre vai se reformulando. Então, no século XVIII, em 1700, Dalton deu a sua primeira teoria sobre o que era o átomo, que era uma esfera maciça que na sua máxima divisão e traria as suas propriedades naquela esfera, teria a mesma propriedade. Bom, agora tiveram experimentos com eu vou falar da ampola de Crookes. Por que a ampola de Crookes? A ampola de Crookes era uma região. Então, para a gente contestar o de Dalton, a teoria atômica de Dalton, vieram experimentos que falaram que o átomo seria divisível e ele teria partículas que formavam o átomo. Então, o átomo agora já é divisível. Bom, o que é a ampola de Crookes? A ampola de Crookes é uma região onde tem uma baixa pressão. Pega aqui, tira toda a pressão de dentro. Por que a pressão? Porque tira todo o ar daqui de dentro. Ao tirar o ar daqui de dentro, você não tem resistência do ar, porque o ar ele é um isolante elétrico. Então, quando você deixa isso aqui praticamente no vácuo e você pega um material, digamos que seja um material, qualquer material que a gente coloque aqui, e aqui tem o mesmo material nos dois pontos. E você nesse material liga uma diferença de potencial. Então você vai ligar aqui uma diferença de potencial. Muito alta essa diferença de potencial. E a gente percebeu com essa ampola de Crookes que quando fazia esse experimento, começavam a sair raios daqui, uma luminescência nesse sentido. E essa luminescência, se você aplicasse uma diferença de potencial aqui em cima, se aqui fosse negativo e aqui fosse positivo, ela se curvaria para baixo. Então ela tem uma atração pelo lado positivo de uma diferença de potencial se botasse duas placas aqui. Então, isso aqui foi um experimento para falar que o átomo, isso aqui não perdia sua massa. A massa desse material aqui, com esses raios, que ficou denominado raios raios do catódico, se não me engano, esse material não perdia a sua massa. Então esses raios, eles estavam indo de um potencial negativo, então do cátodo, para o potencial positivo, que é o ânodo, por isso que ficou raios catódicos. E ele tinha atração pelo lado positivo, então ele tinha uma carga negativa, porque ele se aproximava do positivo. E se a gente colocasse um anteparo aqui, essa região aqui faria uma sombra. Então ele também tem massa. Foi com Millikan que determinou a massa de um elétron como sendo dividido por a massa do elétron. Ela é muito desprezível para a massa do átomo. Então, mostrando que esses elétrons ele não tem grande influência na massa do átomo, na massa da substância. Então, com esse experimento, a ciência conseguiu formular justamente que o átomo agora é divisível. O átomo agora tem uma região negativa e uma região positiva. Então, a partir desse experimento de Crookes, veio uma nova teoria atômica. E a teoria atômica é a de Thomson. Então, agora a gente vai falar de Thomson. Thomson, ele diz assim, como ele observou o experimento de Crookes, depois veio o Millikan, calculou a massa do elétron, percebeu que o elétron tinha uma afinidade
ele era negativo, porque ele se aproximava do polo positivo quando tinha uma placa com diferença de potenciais, então ele se aproximava da região positiva. Então, para Thomson, ele falou que o átomo ele era uma grande esfera, e essa esfera seria positiva, e dentro da esfera, ao redor da esfera, tinha cargas negativas. Ó. E essas cargas negativas davam a estabilidade para o átomo, porque seria, ele propôs que seria um pudim de passas. Ou um bolo trufado, que como se fala hoje, que é aquele bolo que tem, seria a região que tem o bolo normal, marrom, e dentro tem aquelas trufas, aqueles pontos pretos, que seriam os elétrons. Então isso aqui daria ao átomo uma indivisibilidade. Agora o átomo é divisível, diferente de Bohr, divisível. Então o átomo agora é divisível. Por quê? Porque tem partículas que formam o átomo. São os elétrons e os prótons. Então para Thomson, ele afirma que o átomo ele tem duas partículas subatômicas, que são os prótons e os elétrons. Por que ele conseguiu falar? Por que ele conseguiu propor isso para a ciência? Por causa do experimento de Crookes. Porque o elétron saía raios, e esses raios tinham massa, porque quando se chocava no anteparo criava uma sombra, e ele tinha afinidade para o polo positivo. Então, para algo estaticamente ficar estaticamente, para ter como que eu posso dizer? Para ser estaticamente neutro, o átomo, ele precisa ter as partículas subatômicas positivas e as negativas. E quando você aplica uma diferença de potencial aqui, as negativas conseguem sair e fica só as positivas. E as positivas, a carga positiva é aquela que dá a maior, é proporcionalmente a massa daquele átomo. Então, eram as cargas positivas que davam a massa desse átomo. Bom, então veio o experimento de Crookes, depois vem o Thomson, aí vem um experimento agora do próximo cientista que propôs um novo modelo atômico, que é o modelo de Rutherford. Rutherford, ele fez o seguinte experimento. Então agora a gente fez um modelo de Crookes, a gente agora sabe que o átomo é divisível, ele tem as partículas subatômicas positivas e negativas. Aí vem o modelo de Thomson, fala que o átomo, portanto, é uma esfera, como se fosse um pudim de passa, onde tinha as cargas positivas e as cargas negativas. Aí, Rutherford, ele fez o experimento da lâmina de ouro. O que seria essa lâmina de ouro? Essa lâmina de ouro seria assim. Rutherford já tem o apoio da radioatividade para propor esse novo modelo atômico. Então, o novo modelo atômico, com o auxílio da radioatividade, ele pega um recipiente de chumbo, e dentro desse recipiente de chumbo ele bota um material radioativo, que foi, se eu não me engano, foi o plutônio. E com o auxílio da radioatividade, ele sabia que o plutônio ele emitia radiações betas. E as radiações betas, ela tem uma carga positiva. 4, 2. Ela tem uma carga positiva. O beta tem uma carga positiva. Por quê? Porque quando soltava radiações do plutônio e soltava beta,
Tanto que isso aqui é chamado também de núcleo de hélio, né? Núcleo de hélio. Isso aqui tinha uma carga positiva porque ele sofria uma atração pelo polo negativo. Quando você aplicava uma diferença potencial, essas partículas betas tinham uma atração pelo polo negativo. Então, essa radiação, que é uma partícula radioativa, ela tem uma característica positiva. O que ele fez? Ele colocou isso aqui e pegou uma fina lâmina de ouro, mas muito fina mesmo, e colocou tudo isso dentro de um tonel. Como assim um tonel? Ele colocou todo esse experimento dentro de como se fosse dentro de um cilindro. Vamos ver se assim dá para entender melhor. Aqui. E todo esse cilindro, toda a sua área lateral, ele foi coberto por como se fosse um material que quando alguma partícula batia nele, ele queimava. Então, o que era esperado? Era esperado que essas partículas radioativas, que seria a partícula beta, ela na maioria das vezes passasse direto pela lâmina de ouro. Ela deveria fazer isso. Por quê? Porque como o átomo ele é estaticamente neutro, essa partícula radioativa, ela não ia sofrer nenhuma interferência por causa no átomo de ouro. Por quê? Porque o átomo de ouro é neutro, sendo que a maioria passou, sendo que teve algumas partículas radioativas, algumas partículas betas, que fez surpreendentemente, batia no ouro e vinha para cá, ó. Vinha para cá, batia aqui, vinha para cá, batia aqui, ó. Vinha para cá, batia aqui. Então, com esse experimento, que é o experimento da fina lâmina de ouro, o Rutherford ele falou o seguinte: ele falou que o átomo ele seria positivo, teria um núcleo positivo, e esse núcleo positivo seria denso porque teria a maior massa seria no núcleo, e tinha muito espaço vazio porque as partículas alfas passavam sem nenhuma variação na sua direção, e ao redor dessa partícula positiva tinha elétrons. Por quê? Porque os elétrons tinham um espaço muito grande, então a maior parte do átomo é um espaço vazio. E tinha um núcleo positivo e muito denso. Por que muito denso? Porque é uma região pequena, mas com muita massa. Então teria um núcleo positivo e ao redor teria justamente os elétrons em órbitas circular. Então teria elétrons em órbita circular. Por quê? Como é que ele conseguiu deduzir isso a partir disso? Porque a maioria das partículas de beta, o núcleo de hélio, elas passavam sem nenhuma variação. Mas, surpreendentemente, tinha algumas partículas positivas que se chocavam com o núcleo. Ó, a maioria passava assim, ó. Aqui seria um átomo, a maioria passava. As radiações, as partículas de beta. Mas tinha algumas que se chocava com o núcleo e voltava na mesma direção. Tanto que queimou aqui, ó. Tinha umas que se batia aqui assim e voltava para cá, então queimava aqui.
Então, ele deduziu isso falando que o núcleo era uma região positiva, por quê? Porque quando a partícula de beta batia no núcleo, sofria repulsão eletrostática. Então, ela seria positiva. Mas seria muito pequena. Por quê? Porque na maioria das vezes as partículas de beta passavam e algumas se chocava com o núcleo do átomo e voltava até formando 90 graus. Então existia uma região de grande vazio com um núcleo positivo e denso e uma região que tinha elétrons ao redor desse núcleo. E isso aqui seria uma proporção de 1 a 10 mil ou 1 a 100 mil o tamanho. Tem gente que fala que se pegasse o campo de futebol, falava que onde está a bola seria o núcleo e todo o estádio estaria o elétron, seria nessa proporção. Então tem muito espaço vazio dentro do átomo. Bom, e ele falou que os elétrons ficavam em uma órbita circular em torno desse núcleo. Bom, isso aqui tem muito característica do modelo planetário, porque tava tudo parece muito com um modelo planetário, onde tem aqui o núcleo, que seria o Sol, e todos os planetas ao redor desse núcleo. Bom, esse foi o experimento de Rutherford e agora veio de encontro com Thomson. Thomson falou que a maior parte do átomo seria positiva, aqui não, a maior parte do átomo, o volume do tamanho do átomo seria o resultado dos elétrons, enquanto que a massa do átomo seria diretamente relacionada com o núcleo, que seria pequeno, mas muito denso. Por quê? Porque ele tem uma massa muito grande, porque densidade é a massa dividido pelo volume. Se você tem um baixo volume e uma alta densidade, você tem você tem baixo volume e uma alta massa, você tem uma alta densidade. Então seria a região onde o núcleo é a região onde tem onde dá a massa do átomo. E os elétrons seriam o volume total dele. Então você tem que se lembrar disso aqui, ó, órbita circular. E você tem que se lembrar que o núcleo é positivo, denso e muito pequeno, ok? E o tamanho do átomo, quem dá o tamanho do átomo é justamente os elétrons. Então, a aula de hoje seria somente isso mesmo. E aqui, a gente, se eu não me engano, está no século XIX. Na próxima aula, a gente vai falar dos modelos atômicos atuais, ok? Então, deixa o like, compartilha e até as próximas aulas. Tchau, tchau!